I just can't let you go. Lord knows that Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar sobre como foi o meu quarto período. Para quem não sabe, meu nome é Júlia, eu sou estudante da Universidade Federal do Espírito Santo, do curso de Medicina. Atualmente estou indo para o quinto período e eu já tenho 3 vídeos contando como foi meu primeiro, meu segundo e meu terceiro período. Eu vou deixar eles linkados aqui em cima e na descrição aqui embaixo para quem não assistiu, assistir. Bora lá! Bom, para começo de tudo, o quarto período é o último período do ciclo básico na minha universidade. A minha universidade tem metodologia tradicional, então a gente é dividido em 3 ciclos. O ciclo básico, que é do primeiro ao quarto, o clínico, que é do quinto até o oitavo, e o internato, que é do nono até o 12º. Então eu acabei o ciclo básico, que é o último período, e nesse período eu tive 4 matérias: microbiologia, parasitologia, epidemiologia e farmacologia. Eu vou falar mais ou menos como foi a minha cursada em cada uma dessas matérias para vocês. A primeira de todas, de longe, a maior carga horária que eu tive na vida do semestre inteiro, que foi microbiologia. Eu tinha aula todo santo dia, de segunda a sexta. 3 vezes na semana, essas aulas eram teóricas e 2 vezes elas eram práticas. Isso foram as práticas que conquistaram o meu coração dessa matéria. Foi a matéria que eu mais gostei no período, porque as práticas para mim eram muito interessantes. A gente tinha prática de coletar cultura das mãos para ver as bactérias que estavam colonizadas nas mãos, antes de lavar as mãos e depois, tanto tipo lavando a mão com álcool, lavando a mão com sabão. A gente teve aula de cultura de urina, cultura de fezes, saber se os antissépticos estão de acordo com o rótulo deles, antissépticos bucais, se eliminam 99% dos germes de verdade ou não. Então, assim, essas coisas eram práticas no laboratório. As professoras deixavam a gente muito à vontade, elas davam as orientações e a gente mesmo que fazia tudo. Então, isso para mim foi muito, muito interessante e me fez gostar bastante da matéria. Só que no final, eu já fui meio que saturando, porque como a carga horária era extensa, eu não aguentava mais. E a gente teve 5 provas dessa matéria. E chegou na última prova, eu já tinha chutado balde, que foi vírus. Eu tinha chutado balde. Uma que não tinha mais prática de vírus, porque não tem como você ter prática de vírus. Como não tinha prática, eu já estava saturada da matéria, não aguentava mais. E assim, chutei o balde real. E aí a sorte que a última prova foi em dupla e eu precisava de 2 pontos, eu acho, 1,5, sei lá, para passar na matéria, e tirei 5 ponto alguma coisa, 5,3, e aí deu certo, eu passei. Acho que a minha média foi 7,8, 7,9, a média geral. Para quem não sabe, para passar aqui na matéria direto, sem precisar ir para final, você precisa tirar 7. E se você for para final, você precisa tirar 5. Então, assim, não fui para final em nenhuma matéria desse período, já adiantando. E, assim, consegui passar tranquilo nessa matéria. Mas no final eu tava sugada porque eu não aguentava mais microbiologia. A segunda matéria que eu mais gostei foi parasitologia. Porém, com alguma ressalva. Eu não gostava de assistir a aula do professor. O professor é muito fofinho, super atencioso, cuidadoso com a turma, etc, flexível, adoro ele. Só que a aula dele eu achava muito prolixa, gente. Muito, muito, muito. Um assunto que ele poderia dar em 1 hora e às vezes ele gastava 3. A galera falou que ele diminuiu já de um período pro outro, que ele tirou umas partes da aula. E realmente ele tirou. E eu não ia pras aulas dele, eu ia às vezes. Ah, Júlia, como é que você lidava faltando com essas aulas, perdia conteúdo, presença, etc. Presença. Eu tinha um aplicativo chamado Faltômetro, onde eu colocava quantas horas eu podia faltar no período. Então eu tinha essas coisas, questão de falta controlada, e às vezes meu coleguinha assinava pra mim, assinava pro coleguinha, e isso acontece bastante dentro da universidade. E aí, então, presença, eu era controlada com isso, com o aplicativo, e às vezes assinavam pra mim. E aí, às vezes, quando eu via que eu tava faltando demais, eu aparecia na aula. A aula era só segunda-feira, uma vez por semana, aula teórica. As aulas práticas eu ia em todas. Aí a aula teórica. Como eu acompanhava a matéria já que eu não ia na aula? Tem um resumo que foi feito na turma 90, e eu sou turma 101. 10 turmas à minha frente. E esse resumo dessa turma, 10 não, 11. Esse resumo dessa turma é igual a aula dele até hoje. Até os mesmos exemplos que ele fala, tudo, tudo, tudo tá lá. Então é como se fosse uma transcrição da aula. E como era uma transcrição, então eu estudava só por aquilo e foi super suficiente para poder passar na matéria. A parte prática dessa matéria. A parte prática no começo, eu
odiar. Eu ia, mas eu me sentia muito frustrada porque eu não conseguia enxergar nada, 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 nada. Os parasitas do começo são muito, muito, muito pequenos. E aí eu não conseguia enxergar nada, não conseguia distinguir nada. E tem prova prática, aí tem Atlas e tal. Eu tinha que ficar decorando as coisas do Atlas e não entendia nem o que eu tava tentando decorar. E foi horrível. Mas no final da matéria a gente começou a estudar os nematóides, então os famigerados vermes, né? A lombriga, essas coisas assim. Então, como a gente começou a ver isso, essas coisas são macro, bem macro mesmo, se vocês verem os meus últimos vlogs, medvlogs, vocês vão ver que eu filmei uma parte dessas aulas, vão ver o tamanho dessas estruturas. E realmente são bem visíveis e isso facilitou muito meu estudo, porque eu consegui enxergar finalmente as coisas. Então, a última prova prática foi. Eu não estudei pouco, eu estudei pouco pra ela, mas eu tirei uma nota boa. Acho que eu tirei 4, 5, estudando pouco, porque eu conseguia internalizar as coisas mais fácil por elas ser grandes. Essa matéria eu também fechei com uma nota boa, eu fechei com 8,8 de média, algo assim, 8,9, não lembro. Foi uma nota boa, o professor distribui bastante as notas, a gente teve seminário também, e o seminário era pegar um caso clínico, apresentar, falar sobre o parasito que a gente pegou do caso clínico. Então era muito legal porque tinha bastante correlação clínica nessa parte, que é, que é uma coisa que eu senti falta durante o básico inteiro. Próxima matéria, farmacologia. Farmacologia e eu temos uma história um pouco complicada. Confesso que eu não estudei quase nada da matéria, quase nada mesmo. Quem acompanhou meus primeiros medvlogs sabe que eu não ia pra aula de farmácia. Eu fui em algumas aulas no começo, e aí, quando eu cheguei na aula, eu percebi que eu não conseguia prestar atenção no que o professor falava, não conseguia absorver nada. Uma que o professor falava baixo, eu não entendia nada do que ele tava falando, e, tipo, ele tinha uma apostila, e eu tentava ler a apostila, eu não tava falando nada com nada na minha cabeça, nada fazia sentido. E eu, toda vez que eu ia, eu sentia que eu tava perdendo um tempo gigantesco da minha vida, 4 horas sentada naquela sala de aula sem entender nada. E boa parte dos alunos de tradicional, que tem aulas extensas, já me falaram isso, que às vezes sentem que não estão sendo nada produtivos. Só que boa parte também tem medo de faltar. Eu vou fazer um vídeo sobre medo de faltar aula e vou expor a minha opinião que eu tenho sobre isso. Mas enfim, voltando. Então eu não ia nos dois primeiros professores. Algumas matérias são divididas em mais de um professor. Microbiologia eu tive 4 ou 5 professores. Cada um vai dando um bloco diferente dentro da matéria. Parasito, só que eu tive um. E epidemia eu tive mais. E farmácia eu também tive 4. Aí os dois primeiros eu não fui nas aulas. Fui assim, algumas, e aí eu sentia que era uma perda de tempo e tal, e não conseguia ficar na sala. Então, às vezes, eu pegava a matéria para estudar, mas estudava sempre pelas coxas. Na biblioteca, não estudava assim, tipo, uau. E a minha sorte que foi que as provas foram parecidas com a da turma anterior. E a gente sabia o que tinha caído e tal, então me orientou bem e eu consegui tirar notas boas. No entanto, que minha média dessa matéria foi 9 no final. 9,2 ficou minha nota. E aí, só que aí chegou uma professora linda, rainha maravilhosa, Lívia, para me deixar com vontade de estudar farmacologia. Só que ela só deu 3 aulas. E a outra professora que apareceu foi a Ana Paula, não fui na aula dela também, mas ela deu só uma aula. Eu acho. Não sei. Aí apareceu a Lívia. E, gente, ela é maravilhosa em todos os sentidos. Tipo, puta professora, didática do caramba. E aí ela me fez me interessar por farmacologia. Então eu estudei uma parte de farmácia com ela. Mas assim, não foi muita coisa, talvez eu nem lembre mais as coisas, assim, né? Porque a gente estuda, mas estuda pra prova. Como a gente não tem prática clínica, então a gente acaba não associando as coisas. Mas alguém me fala um fármaco lá que eu lembro, e aí, tipo, eu vou correlacionando as coisas e vai fazendo sentido. Mas faculdade é isso, a gente só fixa aquilo que a gente vê várias vezes. Pelo menos comigo é assim. E aí ela me fez ter vontade de estudar para farmácia, eu acabei me dedicando, mas foi só o final da matéria e não foi tanta coisa assim. Agora, por último, a matéria que mais me irritou o semestre inteiro: epidemiologia. Antes de tudo, me irritou não por causa da matéria em si, mas por causa de quem ministrava e coordenava a matéria. Epidemiologia é pra gente aprender sobre. Como eu posso explicar? A gente aprende sobre o SUS, aprende sobre o sistema básico de saúde, como funcionam as unidades básicas de saúde e tal. Só que eu já tive essa matéria no terceiro período, a parte 1 dela.
Agora tive a parte 2, que é sobre vigilância epidemiológica. Os dados de estudos, saber analisar artigos, saber analisar ensaio clínico, caso controle, saber o que eles estão fazendo ali na montagem de, por exemplo, quero demonstrar que você marcar com esse marca-texto aqui vai ser mais eficaz do que você marcar com esse marca-texto aqui. E aí, por isso eu faço um estudo, eu tenho as técnicas para realizar esse estudo, e isso a gente vai aprendendo dessa matéria, e isso eu achei super, super, super interessante. Tem parte de cálculos, você faz umas contas de teste, razão de risco, odds ratio, são algumas coisas dentro da matéria que, tipo, fascinante. A segunda parte da matéria é vigilância epidemiológica, que aí você entende o papel da Anvisa, entende o papel da vigilância sanitária dentro de tudo. Você entende o papel do município, o papel do estado, o papel do governo dentro da questão da saúde pública. E assim, isso eu achei super, super, super interessante. Só que me passaram uma visão de que esse professor era extremamente organizado, então eu fiquei muito feliz, porque quando a pessoa é extremamente organizada, tem cronograma, segue um cronograma, isso me deixa melhor para organizar a minha rotina, para eu saber me programar para poder fazer as minhas coisas pessoais além da faculdade. Então eu gostava muito. Só que aí começou, a primeira coisa, a gente apresentou um trabalho chamado Clube de Revista, que era pegar um artigo desses que eu falei, eu escolhi um ensaio clínico, e falar as coisas dentro da matéria, ver se o estudo foi confiável, quais são os fatores que tinham de confusão, os vieses, tudo dentro do estudo. E aí o professor passou um tal de 0 orientações. E eram 3 professores avaliando e um só passou um questionário que você tinha que responder, que você nem sabia o que você tinha que responder porque ele não explicou aquilo direito. Isso já foi me irritando um pouco. Mas aí, como o Túlio lembrava muito e o Thales também, os dois me ajudaram a fazer e aí passou. Beleza, aí a gente fez a primeira prova, aí ele passou um trabalho, uma resenha, e tipo assim, a resenha era pra entregar, sei lá, sexta, 8 horas da manhã, era sexta, 2 horas da manhã, ele finalmente respondeu o e-mail, depois da gente perguntar trocentas vezes o que era pra fazer, falando que era pra fazer, mas isso era sexta-feira, 2 horas da manhã, e era pra entregar às 8. Qual a chance de eu mudar minha resenha? Zero chance. E aí, pequenas coisas foram me irritando. Sexta-feira, ele sempre chegava atrasado, já chegou 40 minutos atrasado. E a gente ficava lá, com as caras de tacho, chegava na hora e tinha que ficar esperando. Tinha um outro professor também, que ele é professor da DIP, das doenças infectoparasitárias. Ele é um amor, ok? Um amor, um amor, um amor. Só que ele era muito ocupado no ambulatório, e às vezes ele ia dar aula pra gente, ele fazia um intervalo e sumia, porque ele ficava no ambulatório. Aí o intervalo durava, sei lá, 1 hora. E aí depois ele voltava como se nada tivesse acontecido e dava aula, sei lá, até meio-dia e meio. E eu ficava. E essas pequenas coisas foram me irritando ao longo do período, a ponto de eu ver que eu já tinha mais quantidade de presença, vazei fora. Parei de ir na aula. Mas deu tudo certo. No final eu aprovei com 7,8 nessa matéria. Acho que foi essa matéria que eu tive 7,8, não tenho certeza. Tô em dúvida nessas minhas notas. Mas enfim, aprovei todas as matérias com mais de 7, que era o meu objetivo. Porque depois de um tempo eu entendi que eu não preciso ficar me matando por nota, porque isso me desgraçava a minha cabeça. Então, 7 pra mim é 10 e tá ótimo isso. E aí, epidemiologia, a teoria, a matéria, conquistou meu coração, mas a minha matéria em si na faculdade, como foi ministrada, me fez odiar epidemiologia no contexto do professor, sala de aula e tudo mais. Mas a matéria é um amor, gente, pelo amor de Deus. Estude isso, se você estuda de medicina, estude isso, porque cai bastante na prova de residência. Não desenhe de epidemiologia. Bom, gente, foi isso. Mais um período acabou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida sobre qualquer matéria, pode deixar aqui embaixo. Vou gravar um vídeo falando sobre o que eu acho sobre faltar, se eu faltava muito, como eu fazia isso, se isso teve prejuízo pra mim. Vou fazer um vídeo porque toda vez que eu toco nesse assunto, as pessoas ficam com bastante dúvida. E agora estou indo para o 5º período, finalmente começando o ciclo clínico. Eu quero que vocês me desejem muita, muita, muita luz, muita sorte, porque esse é um período bem difícil na faculdade. Antigamente chamado de Quinto dos Infernos, hoje tá mais Quinto das Luzes, mas mesmo assim é um período que deixa as pessoas muito nervosas, ansiosas, e assim, eu não quero sofrer tanto com isso, então espero que corra tudo bem comigo. Agradeço quem assistiu até agora. Beijos e até o próximo vídeo.